Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Segunda Reis 5. Começar o primeiro versículo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos filhos, e este era homem valoroso, porém leproso. Amém? Preste atenção para você entender. Glória a Deus. A Bíblia diz que, mais uma vez, irmã Neuza, o povo de Israel, eles desobedeceram a Deus. Mais uma vez, eles tinham ido contra os preceitos, ou seja, contra aquilo que Deus havia estabelecido. Por quê? Porque o povo de Israel, eles, por toda a história, desde a saída do Egito, quando eles caminhavam pelo deserto, eles eram uma vida 100% dependentes de Deus. Só que eles chegaram até as suas instalações, as suas casas, e eles já não mais dependiam de Deus para comer. Eles já não dependiam mais de Deus para que pudessem caminhar durante a noite. Não precisavam mais da nuvem de fogo. Eles não precisavam mais da coluna de nuvens que refrescavam a brisa e davam brisa. Eles estavam agora morando em casas feitas de alvenaria. Eles agora estavam criando os seus animais, plantando a sua verdura. Eles já não precisavam mais depender diretamente de Deus. Esse é um dos grandes perigos de nós cristãos. Por quê? Porque quando as coisas vão bem, nós temos a tendência de ficarmos negligentes e começamos a deixar Deus de lado quando as portas estão abertas. Porque às vezes nós oramos tanto para Deus abençoar, e quando Deus abençoa, a gente se afasta dele. E o povo de Israel tinha feito aquilo, eles haviam se afastado do Senhor por várias vezes. Aí Deus entregou todo o povo ao rei da Síria. Deus entregou o povo santo. O povo de Deus foi entregue a um homem pagão, ao rei pagão, por causa da desobediência. Deus havia entregado toda a nação na mão daquele rei, porque o povo já não dependia de Deus, e quando ele não dependia mais de Deus, Deus quis mostrar para eles que o homem pode ter todo o ouro, pode ter toda a prata, toda a riqueza, todo o conhecimento, mas mesmo assim ele depende de Deus. Por quê? Porque se nós não aprendermos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente pode correr, a gente pode lutar, mas as portas não se abrem, as coisas não acontecem. Por quê? Porque sem Deus nós não podemos nada. Se nós colocarmos Deus como primeira pessoa, como prioridade, a gente vai ver que as coisas acontecem naturalmente, que as portas se abrem no momento certo, porque Deus é o único que tem o controle de todas as coisas. O homem muitas vezes é teimoso. A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a última palavra, ela vem de Deus. Nós precisamos entender isso. E a Bíblia diz que aquela nação foi entregue na mão do rei da Síria. E o texto que nós lemos esta noite conta e narra a história de um homem chamado Naamã.
que ele levava. Muitas das vezes nós vemos o culto, nós estamos no culto, nós damos glória a Deus, nós sorrimos, mas só Deus sabe como está o nosso coração, como está a nossa mente, como está o nosso espírito, como está a nossa casa, porque muitas das vezes nós rimos para não chorarmos, muitas das vezes nós saímos de casa porque não aguentamos as provas, as lutas, as dificuldades, porque do portão para dentro, só Deus e nós sabemos o que nós passamos. Aleluia. Esse homem, ele era capitão. Esse homem, ele era valente. Ele era valoroso. Mas do portão da casa para dentro, ele era leproso. As pessoas não sabiam o que ele passava. As pessoas não sabem o que nós passamos. As pessoas não sabem as lutas que você enfrenta, os gigantes que você tem que derrubar todos os dias. E às vezes as pessoas, quando olham para a sua luta, quando olham para a sua dificuldade, ainda apontam, ainda julgam, mas não conhecem quem realmente você é e o que você passa. Elas conhecem aquilo que você quer que elas vejam. E aquele homem, Dom Francisco, ele saía na rua de armadura, de espada, acompanhado ali por outros soldados. As pessoas reverenciavam, as pessoas levantavam a mão e diziam: lá vai um homem que não tem problema, lá vai um homem que não tem luta, lá vai um homem que não tem aperto, lá vai um homem que não tem dificuldade. Quem que não quer ser o capitão da guarda? Muito ouro, muita prata, muita fama, muito nome. Este homem não tem problema, este homem não tem dificuldade, este homem não tem luta, este homem, a vida dele é muito boa. Queria eu ser o capitão do rei da Síria, queria eu ocupar o lugar dele, queria eu a posição dele, queria eu o lugar dele. Mas as pessoas não sabiam que debaixo da armadura havia lepra, que debaixo da armadura havia cicatrizes, que debaixo da armadura ele sangrava, que debaixo da armadura ele tinha vergonha do próprio corpo. As pessoas só viam a glória, as pessoas só viam o nome, as pessoas só viam um destaque, mas do portão para dentro, só Deus sabe o que passava na mente daquele homem. E hoje não é diferente, porque no mundo que nós vivemos, demonstrar fraqueza, você é egoísta. No mundo que nós vivemos, as pessoas não querem pessoas fracas, querem pessoas fortes. E nós muitas das vezes mostramos uma força que não temos. Muitas das vezes mostramos algo que não somos. E quando o irmão pega na sua mão e diz: a paz do Senhor, meu irmão, como vai? Você diz: tudo bem, está ótimo. Mas Deus sabe que não está. Aí a Bíblia diz que aquele homem que venceram muitas guerras enfrentava uma que ele não podia vencer. Ele enfrentava uma luta que para ele já estava perdido. Porque com certeza, irmão, ele tentou de tudo. Tudo que estava ao alcance dele ele fez. Mas não conseguiu resolver. Sabe por quê? Porque existem coisas que é somente para Deus fazer. Existem portas que somente Deus tem a chave para abrir. E existem problemas que só Deus pode resolver. E existem lutas que eu e você vamos ter que enfrentar. Existem desertos que eu e você vamos ter que botar água no cantinho, um pedaço de pão na sacola, e vamos ter que entrar no deserto lá dentro, simplesmente com a companhia de Deus, você e Deus, Deus e você, para enfrentar o deserto da vida, para enfrentar essa luta, essa dificuldade. É você e Deus. Porque existem lutas que nem Deus e nós entendemos por que estamos passando. Aquele homem não pediu para ser leproso.
Aquele homem não nasceu leproso, mas Deus sobre a vida dele. Existem desertos que nós não procuramos. Existem provas que nós não procuramos, mas elas vêm. Mas Deus permite. Mas Deus nos deixa, nos conduz a passar por elas. De repente a nossa vida está uma maravilha, as coisas estão fluindo, tudo está acontecendo. Mas de repente aquele lindo sol que estava brilhando, ele é coberto por uma noite escura. Porque o dia difícil, irmão, vem para todos. O dia da angústia vem para todos. O dia do desespero vem para todos. Eu e você não somos privilegiados em enfrentarmos os dias difíceis, porque ele vem para todos. Mas eu quero dizer para você essa noite: não há dia difícil que dure para sempre. Não há noite que não seja transpassada pelo lindo sol do amanhecer. Eu quero dizer para você que essa noite não importa o que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando, eu quero dizer para você que vai passar. Esse momento não vai lhe engolir, essa prova não vai lhe parar, vai passar esse momento difícil da sua vida. E quando você chegar do outro lado, você vai entender o porquê que você teve que enfrentar tudo isso. Mas enquanto nós estamos na luta, nós não entendemos. Às vezes procuramos saber o porquê. E quando muitas vezes oramos, o céu parece que está trancado. E Deus simplesmente faz. Não pode ser isso. E o desespero toma conta da alma. A angústia. E a Bíblia diz que de repente o povo de Israel estava cativo ao povo da Síria. E uma jovem foi levada à Síria. E quando de repente, imagina, ela está ali fazendo os afazeres domésticos, varrendo a casa, irmão, vai ter passando pano, lavando as vasilhas. De repente ela escuta a sua senhora conversando com outra. E de repente a sua senhora diz assim: coitado do meu marido. Um homem de nome, um homem de respeito, um homem de autoridade. Mas quando ele tira aquela armadura, somente Deus e eu sabe o que ele tem por baixo. Quantas vezes ele já falou para mim que pensou até mesmo em tirar a própria vida? Quantas vezes ele não falou para mim que pensou certa vez de se entregar às coisas do mundo? Porque não há solução para ele. Não há solução para este problema. Porque ele carregava cicatrizes. Para quem não sabe, a lepra se perde a sensibilidade. Os dedos morrem. A pessoa se corta e não sente. A pessoa se fura e não percebe. Mas de repente aquela menina, irmã de Deus, ouviu. E ela disse: minha senhora, posso falar? Ela responde: ah, se meu Senhor estivesse lá em Israel. Ela disse: por que, garoto? Se o profeta vesse, se o profeta do Deus Todo-Poderoso colocasse os olhos sobre o meu Senhor, e ela disse: o que é que aconteceria? Certamente ele seria curado. Por quê? Porque o profeta carrega a presença de Deus. E quando o profeta fala, Deus assina embaixo. E ela disse: a verdade é, porque certa feita, Senhora, o profeta disse: não haverá mais chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. E o que aconteceu, garota? Deus cerrou os céus e fechou, e não choveu sobre a terra. A verdade é, certamente o profeta disse: amanhã por este horário haverá comida abundante, e ninguém creu. E naquele dia houve comida. Eita, que o profeta carrega o chão de Deus. Glória a Deus. Quando a irmã chega, a mulher dele estava com aquele sorriso colgate. A mulher dele estava com aquele sorriso e com aquele brilho no olhar. E ela disse: meu filho, tem solução para o seu problema. E ele disse: como? Há um homem diferente.
Tem um homem, sim, mas esse homem carrega a unção. Há um homem diferente lá em Israel. E aí, de repente, nasceu no coração de Naamã a esperança. Porque a esperança não pode morrer na nossa vida. A esperança não pode deixar de existir sobre a nossa casa. Aí, de repente, ele disse: eu vou falar com o rei. Quando ele chega lá e o rei diz: é verdade? Já ouvi falar desse homem. Um homem diferente. E por que o Senhor não trouxe ele para si? Quem é que ousa tocar desse homem? Eu até que enviei soldados, mas quando chegaram lá, veio uma grande comitiva de anjos. Quem é que vai tocar neste homem? Aí ele disse: pai, eu vou te dar uma carta para o rei de Israel. Te darei muito ouro, muita prata. Te darei muitos tecidos. Mal sabia ele que quando Deus dá algo a alguém, Deus não vende e não quer nada em troca, a não ser a adoração. Nós vamos encerrar. E de repente ele pega a carruagem. Quando ele vai se aproximando da casa do profeta, o profeta olha para seu servo e diz assim: vai ao encontro de Naamã, diga a ele que ele precisa estar no Rio Jordão. Sim, Senhor. E diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Quando aquela palavra chegou aos ouvidos do capitão, do homem de 7 estrelas, do homem de destaque, aquele homem diz: porventura lá na Síria não há rios melhores do que este rio. Para quem não conhece, o Rio Jordão é um rio barrento de Mandileuta, de águas rasas, cheio de lodo. Mas quando Deus fala, Deus sabe o que está falando. E quando ele escuta aquela palavra entra no coração dele. Deus estava dizendo assim: ei, para receber de mim tem que se humilhar. Ei, para receber de mim tem que descer. Ei, lá tu é capitão, lá tu tem poder, mas aqui quem manda sou eu. Ele já ia voltar. Seu servo disse: meu Senhor, porventura se te mandasse fazer algo difícil não faria? Ele disse: faria. O que custa mergulhar neste rio barrento? Sabe qual era o problema? Era porque ele não queria se humilhar. Às vezes, até a nossa oração importa. Por quê? Porque quando nós se ajoelhamos, nós não derramamos a alma. Nós não falamos realmente quem somos. Sem capa, sem máscara. Rasgamos a alma. Ele não queria se humilhar. E a Bíblia diz que ele mergulhou a primeira vez e nada. Durante 6 vezes ele mergulha. Quando foi na 7ª, quando ele dá o último mergulho, quando ele se levanta, que a lama foi escorrendo pelo corpo, ele começa a olhar para o seu antebraço, começa a olhar para o seu corpo, e de repente o corpo está caminhando por uma perna de menino. Quantos anos aquele homem não passou de sua vida buscando essa cura? E bastou uma ordem e tudo mudou. Não importa como você está, não importa qual é o problema, não importa qual é a luta, qual é a dificuldade. O que importa é que você tem um Deus grande na sua E às vezes, irmão, nós estamos em volta a um grande furacão, estamos em volta a uma grande luta, uma grande dificuldade, e as coisas só pioram, e o barco parece que vai afundar. Mas muitas vezes a gente está no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da prova, e se esquecemos que Jesus ainda está no barco. Aleluia. E Ele não afunda. Ele não afunda. Amém, irmãos? Amém? Pode dar glória a Deus esta noite?